O metal frio do corrimão feria minhas palmas. Abaixo de mim, o rio Sena era uma fita de seda preta, bordada com as luzes douradas e cintilantes de Paris. Um barco passava. Música e risadas se espalhando pelo ar da noite. Sons de outro mundo. Meu mundo havia silenciado. Tudo o que eu sentia era o peso da aliança no meu dedo. 6 anos. Parecia mais pesado que 6 anos. Parecia uma vida inteira de espera. Eu me lembrava da voz de Roberto. Quente e convincente. Apenas um mês atrás. Você não sempre sonhou em ir para Paris. Amanda? Ele havia pegado minha mão. Seu polegar traçando círculos sobre meus nós dos dedos. Desta vez, eu vou com você. Eu prometo. Uma promessa. Como tantas outras. Ela se dissolveu no ar. Olhei para a simples aliança de ouro no meu dedo. No dia do nosso casamento. Ele a deslizou e sussurrou, para sempre. Mas o para sempre, ao que parecia, tinha uma data de validade. Abri meu punho. Meus dedos rígidos e frios. Por um momento, a aliança captou a luz de um poste de rua distante. Uma última e minúscula faísca. Então, abri minha mão e a deixei cair. Não fez som algum ao atingir a água. Engolida pela escuridão. Uma parte de mim esperava sentir uma grande perda. Uma dor lancinante. Em vez disso, uma calma estranha e silenciosa me envolveu. Era a sensação de soltar algo que você esteve segurando por tempo demais. Mas esse foi o fim. O começo foi há uma semana. No caos estéril e movimentado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em São Paulo. A empolgação era um beija-flor no meu peito. Por semanas. Era tudo em que eu conseguia pensar. Paris. Nosso 6º aniversário. Uma chance de finalmente consertar as rachaduras que vinham se espalhando pelo nosso casamento, como uma teia de aranha. Eu havia planejado tudo. Passei horas pesquisando hotéis charmosos em Montmartre. Bistrôs escondidos com toalhas de mesa xadrez e os melhores horários para visitar o Louvre para evitar as multidões. Eu nos imaginei andando de mãos dadas ao longo do Sena, dividindo um croissant, com o braço dele em volta de mim, enquanto víamos a Torre Eiffel brilhar. Eu acreditava que esta viagem poderia nos salvar. Acreditava que poderia lembrá-lo da garota por quem ele se apaixonou, a artista que via beleza em todos os lugares, antes de se tornar apenas sua esposa. Verifiquei meu relógio pela 10ª vez. Nosso voo começaria a embarcar em menos de 1 hora. Roberto estava 45 minutos atrasado. Tentei ligar para ele novamente, mas foi direto para a caixa postal, assim como nas últimas 3 vezes. Olá, você ligou para Roberto. Deixe uma mensagem. Sua voz era nítida, profissional, a mesma que ele usava com seus clientes. Um nó de ansiedade se apertou no meu estômago. Ele sabia o quanto isso significava para mim. Ele havia prometido. Rolei nossas mensagens de texto. Relendo a última dele desta manhã. Te vejo no aeroporto. Amor. Mal posso esperar. As palavras pareciam zombar de mim agora. Sentei-me em nossas malas enormes. Aquelas que compramos juntos para uma lua de mel que nunca fizemos por causa do trabalho dele. E senti uma pontada familiar de decepção. Era um sentimento ao qual eu me acostumara. Uma dor surda que vivia logo abaixo da superfície do meu sorriso. Finalmente, meu telefone vibrou. O nome dele brilhou na tela e, por um segundo, o alívio me inundou. Ele estava aqui. Estava apenas preso no trânsito. Abri a mensagem. Amanda. Surgiu um imprevisto urgente na empresa. Vá sozinha. Era só isso. Sem desculpas. Sem explicação. Apenas uma frase curta e fria. Não era uma mensagem de um marido para sua esposa. Era uma ordem de um chefe para uma subordinada. Era o tipo de texto que se envia para cancelar um jantar casual. Não para abandonar sua esposa antes de uma viagem destinada a celebrar 6 anos de uma vida que você prometeu compartilhar. Fiquei olhando para a tela. Meu polegar pairando. Esperando por uma mensagem de acompanhamento. Me desculpe. Vou te compensar. Aconteceu algo crítico. Mas nada veio. Apenas a voz desencarnada do locutor do aeroporto ecoando pelo saguão.
chamando para o embarque final. O som vibrou pelo chão, subiu pelas minhas pernas e se instalou no meu peito. Um vazio pesado e oco. As pessoas se agitavam ao meu redor. Um rio de famílias felizes e casais animados. E eu nunca me senti tão sozinha. Ainda no mês passado, ele segurou minha mão, seus olhos se iluminando com uma centelha que eu não via há anos. Desta vez eu vou com você, Amanda. Eu prometo. Eu tinha acreditado nele. Eu me permiti acreditar que o homem com quem me casei ainda estava lá em algum lugar, enterrado sob o estresse de seu trabalho e a sombra sempre presente de sua melhor amiga, Clara. Clara. O nome dela era um gosto amargo na minha boca. Ela era sua colega, sua confidente, aquela com quem ele passava noites trabalhando até tarde, aquela cujas ligações ele sempre atendia, mesmo no meio dos nossos jantares. Somos apenas amigos. Amanda, ele dizia, um brilho de irritação nos olhos sempre que eu tocava no assunto. Nós crescemos juntos. Você está sendo insegura. Ele tinha um jeito de transformar minha dor válida em uma falha pessoal. E por anos, eu o deixei fazer isso. Eu silenciei a voz gritante dentro de mim que dizia que isso não estava certo. Eu escolhi confiar nele. Acreditar na santidade de nossos votos. Lágrimas arderam em meus olhos, quentes e afiadas. Mas me recusei a deixá-las cair. Eu não choraria no meio de um aeroporto. Levantei-me, minhas pernas trêmulas, e arrastei minhas 2 malas grandes em direção ao portão. Eu não sabia o que estava fazendo. Parte de mim queria dar meia volta, chamar um Uber e voltar para nossa casa silenciosa e vazia. Mas outra parte de mim, uma pequena e desafiadora faísca que eu pensei que havia morrido há muito tempo, me empurrou para a frente. Eu sonhei com Paris a vida inteira. Eu desisti de uma bolsa de estudos para a Academia de Artes de Paris para ficar com ele, para construir uma vida com ele. Ele havia pegado meu sonho e o balançado na minha frente, apenas para arrancá-lo no último segundo. Eu não o deixaria tirar Paris de mim também. O voo foi um borrão de ar reciclado e o zumbido baixo dos motores. Sentei-me perto da janela, olhando para o céu negro sem fim, os pontinhos de estrelas parecendo tão distantes e frios quanto a mensagem do meu marido. O assento ao meu lado estava vazio, um vácuo onde ele deveria estar. Pensei na primeira vez que ele me disse que me amava. Estávamos na faculdade, sentados sob um grande carvalho no gramado do campus. Ele estava desenhando em seu caderno, e eu estava pintando o pôr do sol. Ele olhou para mim, seu olhar tão intenso que fez meu coração parar. Você é o meu futuro, Amanda. Ele disse. Tudo o que eu faço é por nós. Onde estava aquele homem agora? Ele realmente existiu. Ou eu apenas o pintei com as cores que queria ver? O avião pousou no aeroporto Charles de Gaulle logo depois da meia-noite. A exaustão era um cobertor pesado. Mas o sono parecia impossível. Depois de passar pela alfândega, sentei-me na área de espera estéril. O ar denso com um cheiro de café e uma língua que eu mal entendia. Para passar o tempo, abri o Instagram. Meu feed era uma colagem de momentos felizes. Bebês de amigos. Fotos de férias. Anúncios de noivado. Um mundo distante da minha própria realidade. E então eu vi uma nova postagem de Clara. Meu dedo congelou sobre a tela. A foto era simples, artística, apenas 2 mãos, firmemente entrelaçadas contra os lençóis brancos e limpos do que parecia ser uma cama de hotel. Uma mão de mulher, com unhas perfeitamente feitas, e uma mão de homem, uma mão forte e familiar, em seu dedo anelar. Uma aliança familiar e brilhante, a minha aliança de casamento. Aquela que eu coloquei em seu dedo há 6 anos. Minha voz tremendo de amor e esperança. A legenda era uma única e devastadora frase. É assim que é se sentir amada? O ar saiu dos meus pulmões em um sopro silencioso. O chão não parecia apenas instável. Parecia que havia desabado completamente sob mim, me jogando em um vazio negro e sem som. Este era o imprevisto urgente na empresa. Esta era a emergência dele. Não era uma planilha ou uma reunião com um cliente. Era ela. Sempre foi ela.
Todas as noites trabalhando até tarde. Todos os jantares cancelados. Todas as vezes que ele escolheu a angústia dela em vez da minha felicidade. As peças se encaixaram, formando uma imagem tão feia e nítida que doía fisicamente olhar. A mentira não era apenas sobre esta viagem. A mentira era todo o nosso casamento. Uma onda de náusea me atingiu. Pensei que gritaria. Pensei que me despedaçaria em 1 milhão de pedaços ali mesmo, no chão frio do aeroporto. Mas não o fiz. Algo mais aconteceu. Uma calma estranha e gélida se instalou sobre a tempestade em meu coração. O beija-flor da empolgação se foi, substituído por uma pedra fria e dura. As lágrimas que ameaçaram cair mais cedo simplesmente evaporaram. Meu dedo, firme agora, moveu-se pela tela. Toquei na caixa de comentários. Minha mente estava vazia. Minhas emoções entorpecidas. Mas meus dedos sabiam o que fazer. Vocês parecem tão felizes. Parabéns. Eu cliquei em enviar. Então, e somente então, a represa se rompeu. Mas eu ainda não conseguia fazer uma cena. Encontrei um canto deserto do aeroporto. Meus ombros tremendo com soluços silenciosos e convulsivos. A traição era uma dor física. Uma faca se revirando em minhas entranhas. Finalmente, peguei meu telefone e liguei para ele. Eu precisava ouvi-lo dizer. Eu precisava da confirmação final e brutal. Ele atendeu no segundo toque. Sua voz sonolenta, como se eu o tivesse acordado. Amanda? Você pousou? Onde você está? Roberto? Eu perguntei, minha própria voz soando estranha. Quebradiça. Houve uma pausa. Ouvi um leve farfalhar. Depois a voz sonolenta de Clara ao fundo. Rob. Quem é? Meu coração parou. Ele nem mesmo tentou esconder. É a Amanda. Ele disse, sua voz baixando. Então, de volta para mim. Seu tom mudando, tornando-se irritado. O que há de errado? É madrugada. Eu vi a postagem da Clara. Eu disse, as palavras com gosto de cinzas. Silêncio. Um longo e condenatório silêncio. Finalmente, ele suspirou. Um suspiro pesado e resignado. O suspiro que ele sempre usava quando eu estava sendo difícil. Você pode parar de fazer cena? Sua voz era firme. Sem emoção. Como se estivesse lendo um relatório de trabalho. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Clara e eu somos apenas amigos. Ela acabou de terminar com o namorado. Estava arrasada. Eu estava a consolando. A desculpa era tão frágil, tão insultante, que era quase risível. A mentira era tão descarada que ele nem se importava se eu acreditava. Ele esperava que eu simplesmente aceitasse. Que voltasse a ser a esposa compreensiva e dócil. Eu queria gritar. Queria quebrar alguma coisa. Queria arremessar cada grama da minha dor e raiva através do telefone. Mas não o fiz. Apenas respirei fundo, de forma trêmula. E desliguei. Deixei o silêncio falar por mim. Desliguei meu telefone. Chamei um táxi e dei ao motorista o endereço do hotel que eu havia escolhido com tanto cuidado para nós. Enquanto o carro acelerava pelas ruas adormecidas de Paris. As luzes da cidade se borrando através das minhas lágrimas. Fiz uma nova promessa. Não para ele, mas para mim mesma. Ele me abandonou na cidade dos meus sonhos. Tudo bem. Então eu aprenderia a sonhar um novo sonho. Um que não o incluísse de forma alguma. No dia seguinte, caminhei por Montmartre. O cheiro de croissants recém-assados pairava no ar. Um perfume doce que não conseguia mascarar completamente a amargura em minha alma. Encontrei um pequeno restaurante, do tipo com mesas espalhadas pela rua de paralelepípedos. Sentei-me sozinha, observando o mundo passar, sentindo-me como um fantasma. Foi lá que conheci Julian. Ele era um garçom, com um sorriso caloroso e fácil e olhos tão azuis quanto o Sena em uma manhã de sol. Ele me notou lutando com o menu em francês. Minhas aulas do ensino médio sendo uma memória distante e nebulosa. Posso ajudá-la, mademoiselle? Ele perguntou, seu inglês com sotaque. Mas claro, olhei para cima. Surpresa? Sim, por favor. Ele recomendou o croque monsieur e um café. E quando trouxe,
Demorou-se um momento. Você está aqui de férias? Hesitei. Depois assenti. Sim. Sozinha. A palavra soou estranha na minha língua. Paris é uma cidade linda para se explorar sozinha. Ele disse gentilmente. Você pode descobrir seus segredos. Uma ideia. Ousada e imprudente. Brilhou em minha mente. Você é estudante? Eu perguntei. Ele assentiu. História da arte. Na Sorbonne. Pareceu um sinal. Eu sou uma artista. Ouvi a mim mesma dizer. Preciso de um guia. Alguém para me mostrar a Paris real. A Paris dos artistas. Não apenas as armadilhas para turistas. Olhei para ele diretamente. Eu vou te pagar. É claro. Por 1.000 euros. Você seria meu guia pela próxima semana? Ele pareceu surpreso. Um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Ele pareceu entender. Naquele momento. Que aquilo era mais do que apenas ver os pontos turísticos. Era sobre recuperar algo. Por 1.000 euros. Ele disse. Seus olhos azuis brilhando. Eu lhe mostrarei uma Paris que você nunca esquecerá. Fiel à sua palavra. Julien me mostrou uma Paris que eu nunca teria encontrado sozinha. Ele não me levou ao topo da Torre Eiffel. Em vez disso, me guiou a um parque tranquilo no 7º arrondissement, onde se podia vê-la perfeitamente emoldurada pelos galhos de castanheiras antigas. Ele pulou os salões principais do Louvre e, em vez disso, me guiou pelas alas mais silenciosas, apontando as pinceladas em uma obra-prima holandesa esquecida. Sua voz cheia de uma paixão pela arte que eu reconheci porque um dia foi minha. Ele me levou por ruas de paralelepípedos onde os pintores ainda montavam seus cavaletes, o ar cheirando a terebintina e chuva. Ele me levou a uma pequena livraria onde o dono, um velho de óculos empoleirados no nariz, dormia em uma cadeira cercado por torres de livros. A cada passo, eu sentia uma parte do meu antigo eu acordar. A artista. A sonhadora. A garota que via o mundo não apenas como ele era, mas como poderia ser. Julien não flertou comigo. Ele conversou comigo. Ele me perguntou sobre minha arte, minhas inspirações, o que eu costumava amar pintar. Ele ouviu. Verdadeiramente ouviu. De uma forma que Roberto não ouvia há anos. Roberto via minha arte como um hobby, um passatempo pitoresco. Julien a via como minha alma. Ele tirou inúmeras fotos minhas. Não fotos posadas, sorrindo para a câmera, mas momentos espontâneos. Eu, perdida em pensamentos diante de um Monet. Meu rosto inclinado para captar a luz do sol que se filtrava pelo teto de vidro do Musée d'Orsay. Meus dedos traçando a lombada de um livro antigo. Em suas fotos, eu não parecia uma esposa de coração partido. Eu parecia uma mulher se descobrindo. Eu parecia feliz. No último dia da minha viagem, sentamos em um café à beira do Sena. O sol da manhã aquecia minha pele. E o café era forte e perfeito. Estávamos erguendo nossas xícaras em um brinde silencioso à cidade. A nossa breve e inesperada amizade. Ele tirou uma última foto minha. Um sorriso genuíno em meu rosto. O rio brilhando atrás de mim. Mais tarde naquela tarde, eu apostei. Apenas uma foto. Aquela de mim sorrindo, segurando a xícara de café. A luz do sol em meu cabelo. A legenda era curta e simples. Às margens do Sena. Não há nada melhor. Eu não fiz isso para deixar Roberto com ciúmes. Fiz por mim. Era uma declaração. Uma afirmação silenciosa de que minha felicidade não dependia mais dele. Menos de 2 minutos depois, meu telefone tocou. Roberto. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Meu coração em um ritmo constante e calmo no peito. Alô? Quem é esse homem? Suas primeiras palavras não foram "você está bem?" ou "estou com saudades". Eram afiadas. Frias. Uma acusação. Tomei um gole lento de água. Que homem? Aquele da foto. Quem é ele? Sua voz estava tensa com uma emoção que eu não conseguia identificar. Não era apenas raiva. Era medo. Eu não sou boa em francês. Eu disse calmamente. A mentira vindo facilmente. Ele é o guia que contratei em Paris. Houve uma pausa.
Eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, tentando encontrar um novo ângulo de ataque. Então, sua segunda pergunta explodiu, mais urgente, quase em pânico. Onde está a aliança na sua mão? Aí estava. Não minha segurança. Não meus sentimentos. Mas o símbolo de sua posse. Eu podia ouvir a tensão em sua voz. Uma borda crua e possessiva que eu antes teria confundido com paixão. O tipo de emoção que eu antes ansiava que ele me mostrasse. Mas agora, não significava nada. 6 anos juntos. E Roberto nunca imaginou um mundo onde eu o deixaria. Ele presumiu que eu sempre estaria lá. Sua esposa leal e perdoadora. Esperando por ele voltar para casa. Todas as vezes que eu tentei conversar. Salvar nosso casamento. Ele se esquivava. Desviava ou encerrava a comunicação. Como se minhas preocupações fossem um incômodo. Por anos. Foi o mesmo ciclo. Mas ele não sabia que em 10 dias. Eu vivi uma vida inteira. Ele não sabia que a Amanda com quem ele estava falando não era a mesma que ele deixou em pé. Sozinha. No aeroporto. Se isso tivesse acontecido antes. Ouvir aquele tom desesperado em sua voz teria me emocionado. Eu teria sentido uma onda de vitória. Um sinal de que ele ainda se importava. Mas agora, eu não sentia nada além de uma profunda e cansada tristeza. Eu dei a ele a resposta que havia preparado. A aliança? Acho que provavelmente a deixei cair quando estava alimentando os pombos perto do rio. Silêncio do outro lado da linha. Longo e sufocante. Era o som de seu mundo se inclinando para fora de seu eixo. Então, a voz de Roberto baixou. Toda a raiva se foi. Substituída por um tom tenso e controlado. Amanhã. Estarei no aeroporto para te buscar. Eu disse apenas uma palavra. Ok. Então desliguei meu telefone. Tomei outro gole de café. Meus olhos seguindo o rio onde um bando de pombos levantou voo. Suas asas batendo contra o ar. Livres. O avião pousou em Guarulhos às 19 horas da noite seguinte. O jet lag era uma dor surda atrás dos meus olhos. Eu estava usando um vestido simples e saltos baixos. Arrastando 2 malas grandes que agora pareciam mais pesadas com o peso de coisas não ditas. Roberto havia reservado a passagem. Ele sabia exatamente a que horas eu chegaria. Fiquei na calçada do terminal de desembarque, observando carro após carro parar, pegar seus entes queridos e ir embora. O céu passou de azul empoeirado para preto tinta. 20 horas veio e se foi. Depois 20 e 30. Ainda não havia sinal dele. Meu telefone permaneceu em silêncio. Sem mensagens. Sem chamadas. O velho e familiar sentimento de ser abandonada começou a voltar. Uma faca cega se revirando em meu peito. Ele disse que estaria aqui. Ele havia prometido. De novo. Não esperei mais. Chamei um Uber. O vento da noite estava frio. E eu tremi em meu vestido fino por quase 30 minutos antes que um carro finalmente chegasse. No caminho para casa. As luzes da cidade passavam pela janela. Mas não tinham nenhuma da magia de Paris. Apenas pareciam cansadas. Arrastar minhas malas pelo caminho até nosso prédio parecia uma tarefa hercúlea. Eu estava sem fôlego. O suor encharcando as costas da minha camisa. Quando cheguei à porta do nosso apartamento. O relógio marcava 11 horas. Meu corpo estava exausto. Mas minha mente estava estranhamente, desconcertantemente alerta. As portas do elevador se abriram. Ao entrar, meu salto ficou preso no vão entre o elevador e o chão. Uma dor aguda e lancinante subiu do meu tornozelo por toda a perna. Gritei, tropeçando contra a parede. E naquele exato momento, junto com a dor latejante no meu pé, veio o suave toque de uma mensagem de texto. Era de Letícia, minha melhor amiga da faculdade. Ela havia se mudado para Paris há 5 anos para seguir sua carreira como curadora de galeria. O que você ainda está hesitando? Paris é o seu sonho. A Academia de Artes de Paris vai te ajudar a brilhar. Olhei para a tela. Meu dedo congelado. Minha respiração lenta e superficial. Letícia sabia. Ela sabia sobre a bolsa que eu havia ganhado e o futuro brilhante que eu havia abandonado para ficar com Roberto.
Uma segunda mensagem apareceu. São apenas 2 anos. Estou te esperando. 2 anos. Não era muito. Mas também não era pouco. Eu estava com Roberto há 6 anos. Desde o meu primeiro ano de faculdade. Passando por 4 anos de namoro e 2 anos de casamento. Ele tinha sido o sol em torno do qual todo o meu mundo girava. Em nossa formatura, o departamento de arte realizou uma exposição chamada Futuro. Meus amigos pintaram grandes ambições, tornar-se artistas famosos. Viajar pelo mundo. Eu pintei um retrato simples de mim e Roberto. De mãos dadas. Sorrindo. Por 6 anos. Ele foi o único futuro que eu sonhei. Mas ele não pode nem se dar ao trabalho de aparecer e me levar para casa. Como prometeu. Que ridículo. A dor no meu tornozelo ardeu como um fósforo aceso. Eu a ignorei. Meu polegar se moveu sobre a tela. Digitei de volta para Letícia. Me espere. Eu vou para Paris. De volta ao apartamento. Tomei um banho longo e quente. O calor acalmando o frio profundo que ainda se agarrava à minha pele. Abri meu laptop e me inscrevi para o exame de intercâmbio, que seria no próximo mês. Então, peguei o livro de francês da prateleira. Eu comprara quando começamos a planejar a viagem a Paris. Roberto riu e o chamou de algo inútil. Ele falava francês bem o suficiente para viajar. Disse ele. Eu havia desistido na metade. Frustrada com a gramática difícil. Mas naquela noite, li até as palavras se tornarem um borrão, cada uma como uma pedra pavimentando uma nova estrada à minha frente. Minha cabeça estava pesada de cansaço. Finalmente adormeci na escrivaninha. Minha bochecha apoiada no livro aberto. Amanda. Amanda. A voz de Roberto me tirou de um sonho. Abri os olhos. Piscando contra a luz pálida da luminária de mesa. Ele estava ali. O cheiro de álcool pesado no ar. Seus olhos estavam vermelhos. Esfreguei meus olhos. Minha própria voz plana. Desprovida de emoção. Você voltou. Está tarde. Vá para a cama. Eu disse. Levantando-me. Comecei a caminhar em direção ao quarto sem olhar para trás. Amanda. Ele hesitou. A testa franzida como se quisesse dizer algo. Mas não conseguisse encontrar as palavras. Acho que ele estava esperando. Esperando que eu perguntasse por que ele não me buscou. Com quem ele estava bebendo. O que Clara realmente era para ele. A antiga eu teria feito isso. Teria gritado. Chorado. Explodido em uma tempestade de dor e raiva. Mas a nova eu só sentia um cansaço profundo e visceral. Amanda. Quando você voltou? Por que não atendeu minhas ligações? Ele perguntou. A irritação finalmente surgindo em sua voz. Olhei para o meu telefone. Várias chamadas perdidas dele. Todas por volta da 1 da manhã. Quando eu estava imersa no meu livro de francês. Com o telefone no silencioso. A Clara acabou de terminar o namoro. Ele continuou. Seu tom parecendo ensaiado. Como se estivesse se justificando. Ela está sofrendo. Então fui consolá-la. Ok. Cortei-o bruscamente. Indo para o quarto novamente. Ele agarrou meu braço. Seu aperto firme. Amanda. Não fique brava. Realmente não há nada entre nós. Roberto. Eu não estou brava. Olhei diretamente em seus olhos. Minha voz vazia de emoção. Embora meu coração estivesse batendo forte. Está tarde. Estou cansada. Você deveria dormir também. Movi meu braço. Sinalizando para que ele soltasse. Amanda. Você pode parar de fazer cena? Ele não soltou. Seu tom ficou afiado. Seus olhos brilhando com aborrecimento. Bocejei. Um bocejo genuíno e profundo. Qual é o problema? Estou com sono. Conversamos amanhã. Ele me encarou. Seus lábios se movendo como se para argumentar. Mas nada saiu. Ele estava procurando uma briga. E eu estava me recusando a dar uma a ele. Depois de um longo momento. Seu rosto ficou tenso. Finalmente. Ele soltou meu braço. Virei as costas e fui direto para o quarto sem olhar para trás. Slam. Assim que me deitei. Ouvi a porta da frente se fechar atrás dele. Com força e de propósito. Era um som destinado a me punir.
a me fazer saber o quão zangado ele estava. Mas eu não me importei. Puxei as cobertas. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi melhor do que nunca. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas cortinas, brilhando na mesa de jantar. Roberto já havia preparado o café da manhã. Pão de queijo quentinho, frutas frescas e uma garrafa de café recém-passado. Seu vapor perfumado subindo no ar. Ele estava tentando, mas parecia a tentativa de um estranho. Um gesto aprendido em um filme sobre o que um marido deveria fazer. Ao lado do meu prato havia uma pequena caixa de anel de veludo. Era de um azul profundo, delicada e brilhante sob a luz da manhã. Ele estava de pé ao lado da mesa, sua camisa bem passada. O sorriso familiar de volta ao rosto. Mas agora, parecia estranhamente distante, como uma máscara que ele havia colocado. 6 anos felizes. Amanda, ele disse suavemente, sua voz tentando um calor que não conseguia alcançar. Ele gesticulou vagamente em direção à cozinha. No dia em que você foi para a França, recebi a notícia de que a Clara tinha acabado de terminar. Ela precisava de mim. Ontem à noite, ela teve outra crise. Então antes que ele pudesse terminar o pedido de desculpas ensaiado, dei um sorriso fraco, meus olhos passando pelo café da manhã perfeitamente arrumado. Tudo bem, vamos comer. Puxei uma cadeira e sentei-me. Peguei um pão de queijo e dei uma mordida, mastigando rapidamente, mecanicamente, como se o simples ato de comer fosse a única coisa que mantinha minha compostura intacta. Roberto abriu a caixa. Dentro havia um novo par de alianças. Platina, incrustada com pequenos diamantes. Eram brilhantes, caras e frias. Ele as ergueu, olhando para mim, seus olhos profundos, mas também inquisitivos, procurando uma reação. Amanda, já que as alianças se foram, vamos substituí-las por novas. Lembrei-me do dia do nosso casamento. As alianças originais eram simples aros de ouro que escolhemos juntos em uma pequena joalheria de família. Quando ele deslizou a aliança no meu dedo, minha voz tremeu. Roberto, esta aliança, nunca a tirarei pelo resto da minha vida. Eu o abracei com tanta força. Lágrimas de felicidade pura e não diluída escorrendo pelo meu rosto. Mas agora, eu apenas parei por alguns segundos. Sorri, uma pequena e educada curva dos meus lábios, e peguei a aliança dele. Obrigada, Roberto. Coloquei-a sobre a mesa ao lado do meu prato, e continuei comendo como se não fosse nada mais do que um presente comum, como um lenço ou um frasco de perfume. Ele hesitou, seu olhar perscrutando meu rosto, sua voz baixando. Amanda, você ainda está brava? Parei de mastigar. Olhei para ele. E o sorriso fraco no meu rosto desapareceu, meu tom se tornando sério, mas não zangado. Com o que eu estaria brava? Você e a Clara são melhores amigos. Você a vê como uma irmã. Ajudá-la é a coisa certa a fazer. As palavras eram calmas, razoáveis. Eram as palavras que ele sempre quis que eu dissesse. Mas ouvi-las agora, ditas sem um traço de sarcasmo ou dor. Parecia perturbá-lo mais do que qualquer briga jamais conseguiu. Seus olhos piscaram. Sua expressão se tornou complicada. Seu olhar mudando de mim para a nova aliança solitária na mesa. Então você. Ele vacilou, incerto sobre o que perguntar a seguir. Calmamente. Olhei pela janela para a cidade acordando abaixo. Então pisquei e sorri levemente. Vou usá-la agora. Peguei a aliança e a deslizei no meu dedo. Ficou folgada, escorregando um pouco. Eu havia perdido peso. Ele não havia notado. Ao me ver usá-la, Roberto finalmente pareceu relaxar. Um sorriso genuíno tocou seu rosto, como se uma crise tivesse sido evitada, como se tudo estivesse de volta ao lugar. Amanda, venha comigo hoje à noite, ele disse, sua voz confiante novamente, para a casa dos meus pais para jantar. Ao ouvir isso, levantei a cabeça e o encarei. Meu coração deu um salto doloroso. Uma memória muscular de um desejo passado. 3 anos atrás. Na primeira vez que conheci os pais de Roberto.
Preparei nervosamente os presentes por uma semana, escolhendo cuidadosamente cada item. Eu queria tanto que eles gostassem de mim. Mas quando entrei na casa deles, a primeira coisa que vi foi Clara, sentada no sofá, conversando e rindo com a mãe dele como se ela fosse a nora. O pai de Roberto estava mostrando a ela um álbum de fotos. Qual é a graça? Roberto riu ao entrar, me deixando parada na porta. Clara inclinou a cabeça, provocando, apenas falando sobre como você era bobo quando criança. Fiquei na porta, segurando as sacolas de presente, sentindo-me estranha e envergonhada. Uma completa estranha na minha própria vida. Depois disso, Roberto sempre inventava desculpas. Ele nunca mais me levou para ver seus pais. Senti vagamente que eles não gostavam de mim, que aos olhos deles, eu nunca poderia me comparar à garota que cresceu ao lado do filho deles. Naquela época, o convite de Roberto teria me deixado tão feliz que eu mal conseguiria falar. Eu teria corrido para me preparar, me arrumar, desesperada por uma segunda chance de ser bem-vinda. Mas agora, eu apenas balancei a cabeça levemente. Hoje à noite não. Estou ocupada. Ele franziu a testa. Surpreso. Trabalho na empresa? Não mencionei o exame de intercâmbio. Apenas assenti, deixando-o supor que era hora extra. Posso esperar por você depois do trabalho. Podemos ir mais tarde. Ele disse. Seu tom paciente. Mas ouvi a sugestão de pressão por baixo. Ele não estava acostumado a eu dizer não. Não precisa. Eu disse. Minha voz gentil, mas firme. Outra hora. Limpei a boca com um guardanapo. Levantei-me e fui para o quarto. Meu laptop. Livros de francês. Documentos de inscrição. Verifiquei cada um, arrumando-os cuidadosamente na minha bolsa. Eu estava construindo minha fuga. Tijolo por tijolo. Roberto ficou na porta, sua voz esfriando. Tudo bem. Então vou pedir para a Clara ir comigo. Era uma tática antiga. Uma ameaça para provocar meu ciúme. Para me fazer recuar e concordar com seus planos. Não levantei a cabeça da minha bolsa. Minhas mãos ainda estavam ocupadas. Seus passos ecoaram, pesados no piso de madeira. Depois pararam. Ele estava esperando que eu reagisse. Ficasse com ciúmes. Saísse furiosa. O puxasse de volta. Mas eu não fiz nada. Apenas continuei arrumando minhas coisas. Por causa do plano de estudar no exterior. Fui à empresa para entregar minha demissão. Lisa, minha chefe, era uma mulher inteligente e gentil na casa dos 40 anos que sempre foi minha mentora. Ela olhou para minha carta de demissão. Depois para mim, com um olhar de quem entendia tudo em seus olhos. Isso é uma coisa boa. Amanda, disse ela. Seu sorriso caloroso. Mas você precisará terminar de passar seu trabalho antes de sair. Levará algumas semanas. Ela se levantou. Vamos. Deixe-me levar lá para um almoço de despedida. Assenti, sentindo-me leve. Embora um pouco melancólica, eu gostava do meu trabalho. Era boa nisso. Mas era parte de uma vida que eu estava deixando para trás. Entramos em um pequeno restaurante francês. O ar carregando o aroma de vinho e pão recém-assado. Enquanto esperávamos nossa comida, rolei meu telefone por hábito. Meu dedo congelou em uma nova postagem de Clara nas redes sociais. A foto era uma selfie. Clara, sentada entre os pais de Roberto em uma mesa de jantar que não era a nossa. Todos os três sorriam brilhantemente, como uma família perfeita. E Roberto também estava lá. Seu braço casualmente sobre as costas da cadeira de sua mãe. A legenda dizia, família tão feliz. E logo abaixo, uma única e familiar curtida. Era a conta de Roberto. Uma conta que estava praticamente inativa. Ele nunca postava nada. Nunca curtia minhas fotos. Mas ele sempre curtia as de Clara. Especialmente depois de uma briga nossa. Era sua maneira silenciosa e passivo-agressiva de me provocar. De me mostrar que minha raiva não significava nada. Mas desta vez, não fiquei com raiva. Meu coração nem sequer palpitou. Meu dedo se moveu levemente sobre a tela e pressionou o botão curtir.
Então bloqueei meu telefone e o coloquei na mesa. Lisa me trouxe a este lugar francês de propósito. Percebi enquanto ela gesticulava para o menu. Experimente o coquille au vin. É a especialidade deles. Provei. O sabor rico derreteu na minha língua. E eu assenti. É delicioso. Então, disse Lisa, levantando uma sobrancelha. Um brilho provocador em seus olhos. Agora que você é uma mulher livre. Quase. Que tal irmos a um bar de verdade esta semana? Celebrar sua demissão. Sair até tarde? Você não tem medo que o Roberto fique com ciúmes? Ela acrescentou, testando as águas. Balancei a cabeça. Minha voz leve como o ar. Então eu simplesmente não volto. Na manhã seguinte, acordei em um quarto de hotel. Lisa e eu conversamos por horas tomando coquetéis. E ficou tarde demais para ir para casa. Minha cabeça estava um pouco nebulosa. Mas minha mente estava clara. Meu telefone se iluminou com algumas mensagens não lidas de Roberto. Todas enviadas depois da meia-noite. Por que seu telefone está desligado? Onde você está? Está tão tarde. Por que você não voltou? Olhei para a tela. Uma risada oca escapando dos meus lábios. Eram exatamente as mesmas mensagens que eu costumava enviar a ele. Meus polegares voando pela tela. Meu coração batendo com preocupação. Com raiva. Com uma esperança desesperada e tola. Todas as vezes que Clara o chamava para longe de nossa casa. Ele desligava o telefone, me excluindo completamente de seu mundo. Agora, os papéis estavam invertidos. Respondi apenas com uma linha. O trabalho está corrido estes dias. Não vou para casa por um tempo. Um momento depois, sua resposta veio. Uma palavra curta e seca. Ok. Ele estava tentando parecer indiferente. Mas eu podia ler a frustração entre as letras. Ele havia perdido o controle e não sabia como recuperá-lo. Nos dias seguintes, mergulhei na preparação para o exame de intercâmbio. Ficando até tarde no escritório para terminar minha passagem de trabalho, e dormindo no hotel. Nunca voltei para casa. E hoje, decidi fazer uma pausa. Eu estava no meio de uma sala de exposição de arte. A luz suave da galeria brilhando nas pinturas. Eu estava trabalhando em algumas tarefas para o curso que viria, esboçando as linhas e sombras das obras de outros artistas. Sentindo o antigo fogo reacender dentro de mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Roberto. A que horas você termina? Vou te buscar. Pensei por um momento. Eu não poderia evitá-lo para sempre. Os papéis do divórcio estavam sendo preparados pelo meu advogado. Mas eu ainda não os havia entregado. Era melhor enfrentá-lo. Enviei minha localização, concordando em deixá-lo vir. Às 5 da tarde. Saí do prédio da exposição. Meu vestido esvoaçava levemente ao vento. Meus saltos baixos batendo suavemente no pavimento. O carro preto de Roberto estava estacionado na beira da estrada. A janela estava aberta. E suas sobrancelhas estavam franzidas. Sua empresa se mudou? Ele perguntou enquanto eu me aproximava. Balancei a cabeça. Minha voz calma. Não. Fui ver uma exposição antes. Eu havia pedido a ele dezenas de vezes para ir a galerias comigo, esperando compartilhar a única parte da minha alma que ainda era minha. Mas ele estava sempre ocupado. Sempre chamado por Clara porque ela estava passando por um momento difícil. Toda vez que eu ficava triste com isso, ele apenas encolhia os ombros. A Clara precisa de mim. Você não pode ser mais compreensiva? Você pode ir sozinha. Eu realmente não entendo essas pinturas de qualquer maneira. Ele nunca soube. Ele nunca entendeu que toda vez que eu o pedia para ir, era porque uma de minhas próprias peças estava sendo exibida em uma mostra local. Era eu, querendo compartilhar minha alegria, minhas conquistas, com ele. Depois de rejeições suficientes, parei de pedir. Caminhei até o banco do passageiro, minha mão alcançando a porta do carro. Amanda. Roberto chamou. Ele fez uma pausa. Seu olhar passando pelo grande e moderno prédio da exposição. Sua voz hesitante. Que tal entrarmos e darmos uma olhada? Congelei. Minha mão pairando sobre o metal frio da maçaneta do carro. O pedido foi tão inesperado.
tão fora do personagem, que por um momento fiquei sem palavras. Ele queria ir a uma galeria de arte? Comigo? O homem que uma vez chamou os museus de grandes salas silenciosas e cheias de poeira. Olhei para ele. Ele me observava. Sua expressão uma mistura de esperança e incerteza. Era um movimento calculado. Eu sabia. Um grande gesto para provar que estava mudando. Que estava disposto a se interessar pelo meu mundo. Um ano atrás. Isso teria feito meu coração disparar. Agora. Apenas parecia. Tarde demais. Balancei a cabeça, conseguindo um sorriso fraco. Eu já vi. Vamos embora. Antes que eu pudesse entrar no carro, ele saiu de seu assento e caminhou em minha direção. Seu rosto escurecendo de frustração. Era o olhar que ele tinha quando as coisas não saíam do seu jeito. Por que não? Você não quer ir? Ele perguntou. Sua voz tingida com a irritação familiar que eu conhecia tão bem. Ele estava enquadrando minha recusa como uma rejeição a ele. Não há atividade. Mantive seu olhar. Meu próprio sorriso não vacilando. Minha calma era minha nova armadura. Eu já vi. Roberto. Vamos embora. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Seu aperto surpreendentemente firme. Sua expressão era complicada agora, misturada com uma rara e fugaz pitada de culpa. Mas eu nunca fui. Quero ver pelo menos uma vez. Senti um lampejo de surpresa com um apelo cru em sua voz. Ele estava tentando. A sua maneira desajeitada e controladora. Talvez eu devesse a ele esta última chance de ver se havia algo a ser salvo. Talvez eu devesse a mim mesma. Saber com certeza que estava fazendo a escolha certa. Tudo bem, eu disse. Minha voz suave. Vamos. Dentro da vasta sala de exposições. O ar estava parado e fresco. A luz suave de fontes invisíveis banhava as pinturas em um brilho gentil, fazendo as cores parecerem respirar. Roberto e eu caminhamos lado a lado. Mas o silêncio entre nós parecia mais amplo e cavernoso do que a própria sala. Ele estava claramente desconfortável. As mãos enfiadas nos bolsos. O olhar vagando como se procurasse uma rota de fuga. Ele parou em frente a uma grande tela abstrata. Uma explosão caótica de vermelhos e pretos. Ele hesitou. Depois se virou para mim. Amanda. Que estilo é este? Olhei para cima. Um pouco surpresa. Ele raramente perguntava sobre arte. Sobre as coisas que eu amava. Até mesmo minha peça de formatura. Futuro. A pintura dele e de mim de mãos dadas. Ele havia olhado apenas uma vez antes de declarar que era legal e me ajudar a guardá-la no depósito. Este é surrealismo. Do artista francês Marcel Chevalier. Comecei a responder uniformemente. Minha voz ecoando levemente no espaço silencioso. Pretende explorar o subconsciente. Antes que eu pudesse terminar. Seu telefone tocou. O som agudo e estridente de seu toque de negócios cortou a atmosfera serena. Ele o tirou do bolso. A tela se iluminou. O nome do chamador claro mesmo de onde eu estava. Clara. Olhei para ele. E ele olhou para a tela. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Por um momento, pensei que ele realmente poderia ignorar. Ele pressionou o botão lateral, silenciando a chamada e guardando o telefone de volta no bolso. Ele voltou sua atenção para a pintura. Seus ombros rígidos. Como se para provar que estava ali. Comigo. Totalmente presente. Mas segundos depois. O toque cortou o ar novamente. Agudo. Insistente. Exigente. Clara não era de ser ignorada. Ele tirou o telefone novamente. Seu dedo hesitando sobre a tela. Seus olhos se voltaram para mim. Um pedido de desculpas silencioso e em pânico neles. Dei um sorriso fraco. Estendi a mão. Meus dedos roçando os dele, enquanto pegava o telefone de sua mão. Antes que ele pudesse reagir. Pressionei o ícone verde de aceitar e toquei no botão do Viva Voz. A voz de Clara preencheu o espaço entre nós. Fraca, lamentável e totalmente teatral. Era uma performance que eu já ouvira muitas vezes. Rob. Não estou me sentindo bem. Estou no hospital. Você pode vir comigo? Olhei para Roberto. Suas sobrancelhas estavam franzidas.
seus lábios entreabertos em um protesto silencioso. Ele parecia encurralado. Então, ele falou, sua voz ríspida, direcionada ao telefone. Vou mandar meu assistente te buscar. Do outro lado, a voz de Clara imediatamente se tornou frenética, entrelaçada com o som de soluços fabricados. Rob, preciso conversar. Eu preciso de você. Por favor. Pode vir? Seu rosto endureceu. Seus olhos vacilaram, alternando entre o telefone na minha mão e meu rosto, como se estivesse em uma encruzilhada. Mas eu sabia que ele já havia escolhido seu caminho. Ele sempre escolhia. Como sempre. No momento em que Clara ligava, ele largava tudo, nossos planos, meus sentimentos, nossa vida inteira para correr ao lado dela. Sempre que eu protestava, sua paciência se esgotava. Nós crescemos juntos. O que é de errado em eu cuidar dela? Você não pode ser mais compreensiva? Pare de criar problemas. Uma vez, depois de uma grande briga sobre ela, fiz as malas e fui embora, ficando com minha irmã por um mês. Ele nunca ligou, nunca mandou mensagem. No final, fui eu quem voltou, engolindo meu orgulho, me rebaixando para encontrá-lo novamente. Eu ensinei que sempre estaria lá. Não importa o que. Tudo bem. Vá, eu disse calmamente. Devolvi o telefone a ele e me virei para sair. Roberto se apressou, pegando minha mão. Vou te levar para casa primeiro. Balancei a cabeça, puxando minha mão gentilmente de seu aperto. O sorriso fraco estava de volta aos meus lábios. Tudo bem. Vou passar no supermercado ao lado para comprar algumas coisas de qualquer maneira. Ele congelou, surpresa e hesitação lutando em seus olhos. Ele esperava uma briga. Estava preparado para lágrimas e acusações. Minha aceitação silenciosa o estava desequilibrando. Ele baixou a voz. Então, eu volto para casa logo depois. Jantaremos juntos. Assenti. Minha expressão indecifrável. Tudo bem. Vou às compras primeiro. Enquanto eu me afastava, sua voz me seguiu, mais suave agora, tingida com a mesma culpa que eu ouvira antes. Amanda, me desculpe. Não olhei para trás. Apenas continuei andando. Meus passos leves, como se eu tivesse acabado de me livrar de uma corrente invisível que me envolvia há 6 longos anos. Às 19 horas, eu estava na cozinha. O cheiro rico e saboroso de foie gras selado misturava-se com o aroma terroso de alecrim do ensopado de carne que fervia no fogão. Eu havia procurado algumas receitas francesas online, determinada a dominá-las. Estava preparando cuidadosamente uma refeição completa de 3 pratos, uma salada niçoise e crocante. O foie gras e o boeuf bourguignon. Parecia um ritual, uma cerimônia silenciosa para mim mesma. Roberto ainda não havia chegado em casa. A antiga eu estaria andando de um lado para o outro. Meu estômago em nós. Estaria verificando meu telefone a cada 30 segundos. Minha mente correndo com os piores cenários. Mas esta noite, eu simplesmente terminei de cozinhar. Arrumei um único lugar à mesa com nossa melhor louça e talheres. E sentei-me para desfrutar da refeição sozinha. O foie gras estava um pouco passado, mas o ensopado de carne estava perfeito. A carne macia e o molho quente e rico. Às 20 horas, eu havia terminado de comer. Lavei a louça, limpei a mesa e peguei meu livro de francês. Depois de 1 hora de estudo, meus olhos ficaram cansados. Rolei ociosamente pelas redes sociais. Geralmente, depois que Clara chamava Roberto, ela postava algo sutil, mas triunfante, uma foto de suas mãos entrelaçadas. Uma foto de seu café favorito de um restaurante tarde da noite. Uma selfie onde se podia ver apenas a manga de seu casaco ao fundo. Era sua maneira de marcar território. Mas esta noite, estranhamente, não havia nada. Suas contas estavam silenciosas. Às 22 horas, a porção de comida que eu havia deixado para Roberto esfriou. Olhei para a sopa coagulada e o pedaço de carne ressecado por um longo momento. Então, sem pensar 2 vezes, raspei tudo no lixo.
Abri meu laptop e li os materiais sobre o currículo da Academia de Artes de Paris, fazendo anotações cuidadosas em meu diário, cada linha como uma pedra pavimentando o caminho à frente. Quando terminei, escolhi um filme francês na Netflix, assistindo com legendas, repetindo as falas em voz alta para praticar minha pronúncia. As vozes melódicas e flutuantes dos personagens preenchiam o silêncio do apartamento. Quando finalmente desliguei a tela para ir dormir, uma constatação me atingiu. Nenhuma vez naquela noite inteira eu realmente pensei em Roberto. Dedicar-me às coisas que amava. Descobri. Era um ato completo e gratificante por si só. Na manhã seguinte, Roberto ainda não havia voltado para casa. Uma mensagem de Lisa iluminou meu telefone. Venha finalizar a passagem de trabalho hoje. É seu último dia. Respondi. Ok. E saí correndo. Uma estranha sensação de finalidade e liberdade me envolvendo. À tarde, enquanto eu estava enterrada em uma pilha de documentos, meu telefone vibrou. Era Roberto. Por que você não respondeu minhas mensagens? Ele perguntou. Sua voz urgente e tensa. Olhei para a tela. Vi algumas mensagens que ele havia enviado mais cedo naquela manhã, durante uma reunião de passagem com minha equipe. Eu nem as havia notado. Estava ocupada com o trabalho. O que foi? Respondi, meus dedos ainda batendo no teclado. Meu tom plano e profissional. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, a desculpa é inevitável. Ontem à noite, a Clara teve outra crise. Fiquei com medo que ela ficasse sozinha. Então eu dei uma pequena risada sem humor. Você não precisa explicar. Ele ficou em silêncio novamente. O silêncio foi tão longo desta vez que pude ouvir o leve estático de sua respiração pela linha. Amanda. Ele finalmente perguntou, a dúvida pesada em sua voz, como se esperasse uma resposta diferente. Você realmente não está brava? Ele queria que eu gritasse. Queria que eu ficasse com ciúmes. Queria que eu fosse a Amanda previsível que ele sempre conheceu. Mas eu apenas disse, sim, não há com o que ficar brava. Certo? Do outro lado da mesa, Lisa, que podia ouvir meu lado da conversa, me deu uma piscadela sutil. Assenti para ela e continuei ao telefone. Roberto, há mais alguma coisa? Estou ocupada. Ele pareceu se recompor, sua voz se tornando determinada. Vou te buscar esta noite. Vamos dar uma caminhada. As palavras dar uma caminhada me fizeram parar. Em 6 anos, mal saímos para encontros. Muito menos para caminhadas espontâneas sob o céu noturno. Mas eu me lembrei, com uma clareza súbita e aguda, de todas as vezes que Clara o chamou, perturbada com alguma coisa. E ele me disse que a estava levando para uma longa caminhada pela cidade para ajudá-la a clarear a cabeça. Eles ficavam fora por horas, rindo e conversando. Uma vez eu disse a ele, minha voz amarga de lágrimas não derramadas, eu também estou estressada. Quero caminhar com você, conversar com você. Ele apenas esfregou a testa, seu rosto uma máscara de exasperação. Se você está estressada, saia com seus colegas. Eu também preciso do meu próprio espaço. Agora, percebi que ele estava certo. Eu precisava do meu próprio espaço. Não precisa. Vou a um bar com meus colegas de trabalho hoje à noite. Eu disse. É uma festa de despedida para mim. Seu tom caiu instantaneamente. Você vai beber? Lembrei-me do ano passado, quando Clara o chamou para sua casa para beber porque estava chateada. Eu esperei a noite toda, apenas para ver sua postagem ao amanhecer. Ele é tão fofo quando está bêbado. Na foto, o rosto de Roberto estava corado, sua cabeça apoiada no ombro dela, seus olhos vidrados e desfocados. No dia seguinte, quando o confrontei com isso, ele apenas encolheu os ombros. Eu estava bêbado. Nada aconteceu. Beber com uma amiga não é grande coisa. Se ele achava que se apoiar em outra mulher enquanto estava bêbado era normal, então isso também era. Claro. Responde levemente. Ir a um bar significa beber. Ele ficou em silêncio por um longo e tenso momento. Finalmente, ele disse, sua voz apertada, tudo bem. Só
Não beba demais. Naquela noite, meus colegas de trabalho me fizeram uma grande festa de despedida. O bar brilhava com luzes de neon. A música batendo com um grave que parecia vibrar para longe toda preocupação. Dançamos até ficarmos sem fôlego e rimos até doer a barriga. Passava da meia-noite. E o grupo, ainda vibrando de energia, sugeriu irmos a outro lugar para uma última rodada. Eu ri e assenti, sentindo-me mais livre e leve do que em anos. Então ouvi Lisa chamar: Amanda, aquele não é o Roberto ali? Seguindo seu olhar, eu o vi. Ele estava de pé ao lado de seu carro preto, estacionado do outro lado da rua. A luz pálida do poste de rua lançava seu rosto cansado em um relevo nítido. Meus colegas começaram a me provocar. Uai! Só ouvimos a Amanda falar dele. Ele realmente é bonito. Outro comentou: vamos lá. Não vamos atrapalhar o encontro noturno do casal. A antiga eu teria corado, orgulhosa de ter meus amigos vendo meu marido bonito e bem-sucedido esperando por mim. Mas agora, eu só sentia um certo constrangimento, uma sensação de estar sendo observada. Meus passos diminuíram. O grupo se despediu e se dispersou na noite, me deixando sozinha na calçada. Caminhei em sua direção. Você está bêbada? Roberto perguntou quando me aproximei. Sua voz era suave. E ele estendeu a mão para me firmar. Sua mão se fechando em meu braço. Balancei a cabeça e, com a confiança fácil do álcool, afastei suavemente sua mão. Abri a porta do carro e sentei-me no banco do passageiro. Ele entrou no lado do motorista. Seu aperto no volante se intensificando. Um lampejo de decepção em seu rosto. Ele ligou o carro e dirigimos em silêncio por alguns minutos. Então, ele falou, sua voz baixa e tensa. Você se lembra que dia é hoje? Congelei. Pensei por um momento. Minha mente um pouco nebulosa por causa das bebidas. Lembrei-me apenas que hoje era meu último dia oficial no trabalho. Então sua voz, carregada de emoção, quebrou o silêncio. Hoje é meu aniversário. Fingi um momento de realização surpresa, deixando o álcool servir como uma máscara conveniente. Meus olhos se arregalaram, minha expressão mudando para uma de arrependimento exagerado e sonhador. Roberto, me desculpe. Eu bebi demais. Esqueci completamente. A verdade era que eu não havia esquecido. Como poderia? O aniversário dele estava gravado na minha memória pela cicatriz da humilhação do ano passado. Eu havia planejado uma festa surpresa para ele, reservando seu restaurante favorito, enchendo a sala privada com flores e balões. Fiz um bolo, desenhando cuidadosamente com glacê nós dois no topo, uma referência aos nossos dias de faculdade. Convidei todos os nossos amigos mais próximos, aqueles que testemunharam nossa história de amor desde o início. Marcamos para as 20 horas. Às 21 horas. Ele ainda não estava lá. Às 22 horas. Nós os amigos se mexiam desconfortavelmente em seus assentos, mantendo conversas forçadas. Liguei para ele. Minha voz tensa com uma alegria forçada. Ei, onde você está? Estamos todos esperando. Estou ocupado. Amanda. Sua voz voltou, ríspida e distraída. Eu te disse que vou quando terminar. Minha voz tremeu, a alegria se quebrando. Roberto, você se lembra que dia é hoje? Houve uma pausa. Eu podia ouvir o barulho de teclados ao fundo. Então, um hesitante. Meu aniversário. O pensamento tardio. O desdém casual. Foi como um golpe físico. Lágrimas queimaram meus olhos. Então, onde você está? Sussurrei. Minha humilhação ecoando no silêncio repentino da sala. No escritório. Ele começou. Mas antes que pudesse terminar, a voz de Clara cortou a linha. Clara e brilhante. Rob. Rápido. A estreia do filme está prestes a começar. Sua voz para ela era gentil. Apaziguadora. Sim. Só um segundo. Então, seu tom mudou de volta para mim. Impaciente e frio. Olha, eu nunca comemoro aniversários de qualquer maneira. Está tarde. Apenas vá para casa e durma. Ele estava com o telefone no viva voz. A sala inteira ouviu.
O silêncio era denso e pesado, carregado de pena por mim. Minhas lágrimas finalmente caíram, borrando as pequenas figuras de glacê no bolo até que os rostos sorridentes se tornassem uma bagunça irreconhecível. Agora, no carro, Roberto olhava para a estrada, suas mãos agarrando o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele tremia um pouco. Amanda, ele sussurrou, sua voz rouca. Você realmente esqueceu? Suspirei. Um som longo e cansado. Me desculpe. Além disso, no ano passado você disse que nunca comemora aniversários de qualquer maneira. Seus olhos piscaram, uma emoção estranha e ferida passando por eles. Ele abriu a boca para dizer algo. Depois a fechou novamente. Sorri, minha voz suavizando, apaziguando-o como se fosse uma criança. Se você quiser, podemos comemorar depois. Com isso, inclinei minha cabeça para trás contra o assento. Fechei os olhos e fingi adormecer. O carro avançou em um silêncio pesado e sufocante. Lá fora, uma garoa leve começou a cair. As luzes de neon da cidade passavam pela janela, borrando-se em linhas nebulosas, arrastando memórias de mim e Roberto pela minha mente como quadros de um filme esquecido. Eu sabia que tudo estava prestes a acabar. Eu havia pensado nisso, mas mesmo na minha raiva, ainda não conseguia escolher o aniversário dele para dizer adeus. Se nosso começo foi bonito, então o final, pelo menos da minha parte, deveria ser limpo e completo, livre de crueldade desnecessária. Quando chegamos em casa, o elevador soou e as portas se abriram. Olhei para o vão entre o carro e o chão, e congelei por uma fração de segundo. A memória daquela noite passando pela minha mente, a dor no meu tornozelo. Amá-la. A solidão absoluta. Amanda? A voz de Roberto chamou, ansiosa, me puxando de volta ao presente. Ele pensou que eu estava instável por causa do álcool. Forcei um sorriso. Não é nada. Apenas pensando no que fazer para o jantar amanhã. Ele destrancou a porta do apartamento. Quando ela se abriu, uma figura correu da sala de estar mal iluminada, jogando-se nos braços de Roberto. Feliz aniversário, Roberto! A voz doce e enjoativa de Clara ecoou pelo corredor estreito. Roberto enrijeceu, seus braços meio levantados em um gesto de choque. Seus olhos em pânico imediatamente se voltando para mim. Amanda, você está aqui também, disse Clara. Seu tom carregado de surpresa fingida. Mas seu corpo ainda estava pressionado contra o dele. Seus braços em volta do pescoço dele como se eu fosse a intrusa. Dei um sorriso fraco e despreocupado. Entre. Vamos comemorar o aniversário do Roberto juntos. Sem olhar para o emaranhado estranho deles. Fui direto para a cozinha. Abri a geladeira e peguei os ingredientes. Meus movimentos calmos e metódicos. Como se nada tivesse acontecido. Amanda, deixe-me ajudá-la. A voz de Roberto veio de trás de mim, tensa e desesperada. Mas Clara já estava segurando seu braço. Seu tom insinuante e exigente. Roberto, você não quer ver o presente que eu trouxe para você? Ela olhou por cima do ombro dele para mim. Seu sorriso um pequeno e provocador esgar. Eu não me importei. Apenas sorri de volta levemente. Virei as costas para eles e continuei cortando legumes. A chave do nosso apartamento havia sido dada a Clara por Roberto. Para emergências. Ele havia dito. Antes. Sempre que ela aparecia sem ser convidada. Usando sua chave como se esta casa também fosse dela. Eu sentia uma onda de raiva impotente. Mas esta noite, desde o momento em que ela entrou até eu colocar o macarrão recém-cozido na mesa, mantive aquele sorriso fraco e sereno no rosto, como se sua presença fosse a coisa mais normal do mundo. À mesa, Clara sentou-se bem ao lado de Roberto, sua mão roçando a dele de vez em quando em uma série de toques acidentais. Clara, senti-se do outro lado, disse Roberto secamente, seus olhos fixos no meu rosto, tentando avaliar minha reação. Eu apenas peguei minha faca e garfo, sorrindo. Não precisa se mover. Onde quer que você se sente, você ainda come. Esta noite. Eram pratos franceses novamente.
Após alguma prática nas últimas semanas, minhas habilidades melhoraram significativamente. Foi guaço dourado e perfeitamente selado, uma salada niçoise fresca e um ensopado de carne perfumado. Clara deu uma mordida no foie gras, torcendo o nariz em uma demonstração de condescendência. Nada mal, Amanda. Mas da última vez, Roberto disse que minha lasanha era a melhor que ele já comeu. Roberto a interrompeu friamente, sem olhar para ela. Sim, estava boa. Ele espetou um pedaço de foie gras e o colocou na boca. Depois se virou para mim. Por que você está tão interessada em comida francesa ultimamente? Antes que eu pudesse responder, Clara riu. Um som agudo e tilintante que irritou meus nervos. Falando em comida francesa, a melhor ainda é a do Westin em Paris. Lembra, Rob? Naquele ano em que você e eu fomos a Paris. Fomos àquele restaurante. Minha mão, segurando minha colher, tremeu levemente. Minha voz, no entanto, estava firme. Vocês dois foram a Paris? Clara assentiu, seus olhos suaves enquanto olhava para Roberto. Sim, Paris é tão romântica. Qual casal não gostaria de se abraçar sob a Torre Eiffel? Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, projetadas para infligir o máximo de dano. Naquela época, Roberto e eu. Pare! Roberto a interrompeu, sua voz um rosnado baixo. Seus olhos escuros e fixos em mim. Sorri fracamente. Uma expressão assustadoramente calma. Então, o que vocês dois fizeram? Perguntei, minha voz genuinamente curiosa. Clara sorriu com desdém, tomando minha pergunta como um convite para continuar seu ataque. Fomos ao Louvre. Roberto até me explicou todas as obras de arte. Ele é surpreendentemente conhecedor. E a Torre Eiffel também. Tiramos fotos, nos abraçando sob ela. Ela riu brilhantemente. Um som cheio de triunfo. Então ela pegou uma fatia de tomate de sua salada e a ergueu. Amanda, adicionar tomate a esta salada simplesmente a estraga. Você não sabe que algumas coisas, quando colocadas no lugar errado, são simplesmente desnecessárias? Ela olhou para mim, seu sorriso lento e cheio de insinuação. Chega! A mão de Roberto bateu na mesa. Os talheres chacoalharam. Seu rosto estava duro, seus olhos ardendo com uma fúria que eu nunca ouvira dirigir a ela. Ele se levantou, apontando para a porta. Saia! O sorriso de Clara congelou. O quê? Eu disse saia. Ele repetiu, sua voz perigosamente baixa. Clara cerrou os dentes, seu rosto se contorcendo em uma máscara de descrença feia. Ela se levantou, pegou sua bolsa e foi em direção à porta, batendo atrás de si com uma força que abalou as paredes. Roberto pegou o frasco de colônia masculina da mesa, o presente de Clara, e o atirou na lata de lixo da cozinha. O vidro se quebrou com um estalo alto e violento. Continuei sentada, colher na mão, provando calmamente o ensopado. Está bom? Perguntei, minha voz uniforme. Roberto se virou para me olhar, culpa e desespero sombreando seu rosto. Amanda, ela é sempre assim. Não ligue para ela. Comparado ao Westin? Perguntei sem levantar o olhar. Amanda, Clara Bennett e eu fomos a Paris no ensino médio. Ele disse urgentemente, as palavras saindo dele. Isso foi antes mesmo de eu te conhecer. Pela primeira vez nos 6 anos que o conhecia. Ele falou o nome completo dela na minha frente. Eu deveria estar feliz? Deveria sentir uma sensação de vitória? Não senti nada disso. Senti uma tristeza profunda e profunda. Mas não foi suficiente para me manter aqui. Para o nosso 6º aniversário, eu implorei para que ele fosse a Paris. Roberto, eu estudo arte. Sempre quis ver o Louvre. Eu supliquei. Ele encolheu os ombros. O que há de tão bom no Louvre? Eu não entendo. Então a Torre Eiffel. Eu tentei. Dizem que os casais que se abraçam sob ela ficarão juntos para sempre. Ele zombou. Acreditar em lendas bobas. Bobagem. Só quando viu a raiva e a decepção em meu rosto, ele disse a contragosto, tudo bem. Prometo que vamos. Mas no aeroporto, um telefonema de Clara, que não estava se sentindo bem.
Foi suficiente para afastá-lo. Roberto, eu disse, finalmente pousando meu garfo e olhando diretamente para ele. Com um guardanapo. Sequei meus lábios levemente. Talvez quando o amor acaba, as pessoas se tornam mais calmas, mais racionais. Eu costumava pensar que você simplesmente não sabia como fazer uma mulher feliz. Minha voz era baixa, mas preencheu a sala silenciosa. Mas agora eu sei. Você sabia. Não é que lhe faltasse interesse ou paciência. É que você deu tudo para outra pessoa. A testa de Roberto franziu, o pânico subindo em seus olhos. Não, Amanda. Não é assim. Apertei os lábios, forçando um sorriso. Então como é? Ele ficou em silêncio, dando um passo à frente como se para explicar, para implorar. Mas naquele momento, seu telefone tocou novamente. Clara. Ele olhou para o telefone, depois para mim. Seu rosto uma máscara de agonia. Ele sabia que se atendesse, estava acabado. Mas ele não conseguiu se conter. O hábito dela estava muito profundamente enraizado. Ele atendeu. O quê? Ele disse bruscamente ao telefone. Não precisei ouvir a resposta dela. Levantei-me e fui para o quarto. Alguns momentos depois, ouvi a porta da frente bater novamente quando ele saiu. Sob a luz pálida e implacável da sala de estar. Olhei ao redor da casa que compartilhamos por 2 anos. A vida que construímos por 6. E não senti nenhum apego. Comecei a fazer as malas. Levei 6 anos para construir esta vida. Mas levei apenas 1 hora para apagar todos os vestígios de mim mesma dela. Às 3 da manhã, as malas estavam fechadas. De pé junto à porta como soldados silenciosos e obedientes. Prontos para uma nova missão. O apartamento estava despojado da minha presença. As estantes estavam sem meus volumes de história da arte. O balcão do banheiro estava sem meus frascos de produtos para a pele, e o armário tinha um vazio onde minhas roupas costumavam ficar. Parecia menos um lar e mais um quarto de hotel. Um espaço transitório que não guardava memórias. Fiz uma última varredura na sala. Meus olhos caíram no armário de armazenamento. Lá dentro, atrás de uma pilha de livros antigos da faculdade, estava a pintura. Abri a gaveta da minha antiga escrivaninha. Peguei a chave e a destranquei. Puxei a tela. As cores ainda tão vibrantes quanto no dia em que as pintei. Futuro. Os rostos sorridentes e ingênuos de uma eu mais jovem e um Roberto mais jovem me encaravam. Espero que meu futuro sempre tenha você nele. Eu sussurrei no dia da formatura. Meus braços em volta do pescoço dele. Meu sorriso largo e cheio de certeza. Eu sonhava em pintar uma peça complementar um dia. Uma peça chamada Família. Com pequenas crianças segurando nossas mãos. Mas não tínhamos futuro. E não teríamos família. Um sorriso pequeno e irônico tocou meus lábios. Peguei a tela com as 2 mãos. A textura áspera familiar sobe meus dedos. Com um único e decisivo movimento, rasguei-a ao meio. O som da tela se rasgando foi alto no apartamento silencioso. Uma separação final e definitiva. Joguei os 2 pedaços arruinados no lixo. Amanhã de manhã, o caminhão de lixo viria e levaria tudo embora. Era hora de me encontrar com meu advogado. 5 dias depois, vi Roberto novamente. Durante esses dias, bloqueei seu número, suas redes sociais e deixei toda a comunicação fluir através do meu advogado. Ele tentou desesperadamente me encontrar, deixando mensagens de voz frenéticas na linha do meu escritório, até correndo para o prédio da empresa. Mas eu já havia concluído minha passagem de trabalho. Claro, eu não estava lá. Estava hospedada em um pequeno apartamento mobiliado que Lisa me ajudou a encontrar. Um santuário temporário, enquanto eu finalizava meus planos. Hoje, depois de terminar a última parte da minha papelada de intercâmbio, fui convidar Lisa para uma refeição de despedida adequada. Enquanto esperava no saguão do prédio do escritório dela, eu o vi. Ele estava perto da entrada, parecendo magro e abatido. Seu terno geralmente impecável amassado. Ele estava conversando com o segurança, provavelmente perguntando se ele tinha me visto. Ele estava de costas para mim,
mas eu reconheceria aqueles ombros em qualquer lugar. Lisa desceu. O viu e depois me viu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente antes que um sorriso de quem sabe tocasse seus lábios. Parece que teremos que remarcar esse almoço, disse ela baixinho, dando um passo à frente e colocando uma mão reconfortante no meu braço. Ela olhou para Roberto antes de olhar de volta para mim. Seu sorriso cheio de calor e encorajamento. Quando você voltar de Paris, uma artista celebrada. Faremos uma celebração adequada. Ao som de sua voz, Roberto se virou. Seu rosto congelou. Seus olhos, vermelhos e exaustos, se fixaram nos meus. Por um momento, ele pareceu uma estátua de pedra. Sua expressão em branco com descrença atordoada. A palavra Paris pairou no ar entre nós. Uma bomba que acabara de ser detonada. Permaneci calma. Olhei diretamente para ele. Minha voz suave, mas clara, sincera como um sussurro do vento que não contém raiva. Apenas uma finalidade silenciosa. Roberto, vamos conversar. Caminhamos até o carro dele. O silêncio lá dentro era denso, carregado de tudo o que nunca dissemos um ao outro. Sentei-me no banco do passageiro, o mesmo assento onde fingi dormir apenas algumas noites atrás, e olhei pela janela. Roberto não ligou o motor. Ele apenas ficou ali, acendendo um cigarro atrás do outro. A fumaça se enrolando no espaço apertado. Uma cortina cinza e nebulosa entre nós. Parecia que ele estava tentando sufocar as palavras que não conseguia dizer. Não sei quanto tempo ficamos naquele silêncio morto e enfumaçado. 10 minutos. 20. Uma eternidade. Então, quase no mesmo instante, ambos falamos. Amanda, vamos ter um filho. Roberto, vamos nos divorciar. As palavras colidiram no ar, anulando-se mutuamente. O rosto dele ficou pálido, drenado de toda cor, enquanto meu próprio coração deu um único e violento tremor antes de se acalmar novamente. A decisão havia sido tomada. As palavras só precisavam alcançar. Respirei fundo, a fumaça ardendo em meus pulmões. Daqui a 3 dias, estarei em um avião. Sua cabeça se virou para mim. Seus olhos arregalados com um horror desesperado e crescente. Desde quando? Ele perguntou, sua voz tremendo. Desde quando você decidiu isso? Encontrei seu olhar. Seus olhos antes familiares agora pertencendo a um estranho. Desde a noite em que voltei de Paris. Ele piscou. Um olhar de total descrença em seu rosto. Ele balançou a cabeça lentamente, como se tentasse fisicamente desalojar o pensamento. Então, após uma longa pausa, ele sussurrou, sua voz amarga de traição. Desde então, foi tudo uma encenação. Você já tinha decidido me deixar. Dei um sorriso fraco e triste. Não lhe dei uma resposta, deixando sua própria conclusão pairar no silêncio. Roberto me encarou. Seus olhos vermelhos e crus. Um olhar de súplica relutante e desesperada neles. A arrogância fria que ele geralmente usava se foi. Despida, deixando apenas um homem aterrorizado. Não vá, ele implorou, sua voz rachando. Espere até terminar seus estudos. Espere até você voltar. Nós podemos ter um filho. Amanda, uma família. Sua voz tornou-se mais frenética. Sua mão alcançando o console para segurar a minha. Seus dedos frios e trêmulos. Mas eu apertei os lábios, forçando um sorriso que não queria sair. Aquela aliança não foi perdida. Roberto, eu disse secamente, minha voz cortando suas súplicas. Eu atirei. Joguei-a no Sena. Ele congelou, sua mão afrouxando na minha. No momento em que vi você usando nossa aliança de casamento, enquanto segurava a mão de outra mulher. Eu a joguei fora. Eu disse. Minha voz era baixa, mas cada palavra era um dardo cuidadosamente apontado. Dei uma risada fraca e oca. Engraçado, não é? Como por 6 anos eu suportei tanto. Eu te perdoei tantas vezes quando você não respeitou nossos limites. Engraçado como eu ainda me apeguei a essas ilusões irreais sobre você. Finalmente olhei para ele. Meus olhos claros e secos. Roberto,
Eu sei que você também está cansado de mim. Acabamos. Não. Ele me interrompeu. Seus olhos feridos, apegando-se ao último resquício de esperança. Amanda. Nós dois podemos mudar. Eu posso mudar. Paris? Sim. Eu vou para Paris com você. Podemos morar lá. O que você quiser. Sua voz estava cheia de uma dor e arrependimento que poderiam ser genuínos. Mas não importava mais. Eu apenas sorri suavemente, balançando a cabeça. Antes, eu sempre quis ir a Paris com você. Mas quando fui sozinha, percebi uma coisa. Paris sempre foi linda. Era linda mesmo sem você. Com isso, tirei a nova aliança de platina que ele me deu. A aliança que não cabia mais no meu dedo. A aliança que representava um futuro que ele queria. Mas eu não mais. Coloquei-a gentilmente no console central entre nós. Então abri a porta do carro. Minha voz desprovida de toda emoção, toda raiva, todo amor. Adeus, Roberto. Depois que saí e fechei a porta, dei alguns passos e parei. Virei-me para olhar uma última vez. Roberto estava imóvel no banco do motorista, a cabeça baixa, olhando para a aliança brilhante que eu havia deixado para trás. Seus ombros estavam curvados em derrota. Então, sem olhar para trás novamente, fui embora. Cada passo parecia mais leve que o anterior, como uma pomba levantando suas asas sobre o Sena, voando em direção ao horizonte, onde a paz aguardava, onde um novo e silencioso começo já florescia em meu peito. A liberdade, finalmente aqui, parecia um rio suave fluindo sem fim, levando as velhas e dolorosas memórias para dar lugar a novos sonhos. E naquela correnteza, entendi que às vezes, deixar ir não é desistir. É a única maneira de se abraçar, de se curar e, finalmente, viver mais plenamente do que nunca. 3 dias depois, eu estava perto da janela de um pequeno apartamento em La Meuen. O sol da manhã entrando pelas cortinas finas, lançando faixas douradas no chão de madeira gasta. Minha bagagem estava desfeita. Apenas algumas malas contendo as peças essenciais da minha nova vida. Cadernos de desenho com páginas em branco. Um novo conjunto de tintas, e um caderno de francês onde eu já havia começado a escrever sonhos que não carregavam mais a sombra de Roberto. Lá fora, na pequena varanda de ferro, um par de pombas arrulhava suavemente. Seus sons em ti se misturavam com o cheiro de pão fresco vindo da padaria na rua de paralelepípedos abaixo. Era como música. Uma melodia simples e bonita me recebendo em uma vida sem amarras. Eu segurava uma xícara de café, seu calor se espalhando pelos meus dedos. Dei um gole. A leve amargura na minha língua era uma vaga lembrança dos dias passados. Os dias de espera, de apego, de esperança de que outra pessoa me fizesse feliz. Mas agora, cada respiração que eu dava era uma afirmação. Eu sou livre. Não sou mais a sombra de alguém. Não sou mais a esposa esperando o marido voltar. Eu sou Amanda. Eu sou uma artista. Hoje, eu entraria na Academia de Artes de Paris, onde minhas pinturas contariam novas histórias, onde eu aprenderia a me pintar novamente forte, inteira e definida por ninguém além de mim. Abri meu caderno em uma página nova e escrevi a primeira linha. Hoje, eu começo de novo, não para esquecer, mas para lembrar que eu sempre fui suficiente. Mesmo sozinha, saindo do apartamento, deixei a brisa fresca de Paris roçar meu cabelo. Meus olhos percorreram os telhados antigos e elegantes, as ruas charmosas se ramificando em possibilidades infinitas. Cada passo era leve. Sorri, um sorriso real e sem esforço, sabendo que meu futuro não era mais uma pintura do projeto de outra pessoa. Era uma tela em branco, brilhante e livre e inteiramente minha. Como o sol de Paris que, mesmo em um dia nublado, nunca se apaga de verdade. E nesses passos, entendi que às vezes, para se encontrar, você precisa primeiro deixar para trás tudo o que conhecia, para que novas estradas possam te levar ao lugar onde seu coração verdadeiramente pertence.